Boa noite a todos. Muito bem. Todos bem? Prontos para a viagem? Alguém pode me dizer quem que são esses seres da nova era? Tem alguma ideia? Hã? Crianças, quem mais? As crianças que estão chegando, quem mais? Índigos cristais. Ok, vamos ver o que Allan Kardec vai dizer para nós. Um pouco é isso, sim, mas vamos ver, isso é muito interessante, esse tópico. Está baseado na Gênese, no capítulo 28, Allan Kardec intitula como o fim dos sinais dos fins dos tempos. É o último capítulo da Gênese, eu convido a todos vocês a lerem, aonde ele vai nos mostrar essa transição, o que está acontecendo no nosso planeta no momento atual e o que começou desde a chegada no Espiritismo na Terra. Então, ele dedicou este capítulo inteiro para nos dizer que seres são esses que vão chegar, que seres são esses que vão embora, e o que é essa transição? O que é este fim dos tempos? Não é? Então, vamos ver. Vamos, por favor, abaixarem a luz, por favor. Alguém aqui sabe qual seria um sinal de um novo tempo? De coisas que estão acontecendo, que indica que a gente está numa era de transição? Hã? As catástrofes, né? Os desencarnes coletivos, sim. Mas, obrigada. Mas tem algumas outras coisas acontecendo também na nossa questão moral e espiritual. Né? A gente vê não só a questão física da Terra se transformando, das placas tectônicas, mas a gente vê muita violência. Nós vemos muita coisa boa acontecendo. Embora o mal pareça que está sobrepondo o bem, existe muita coisa boa acontecendo no mundo. A ponto de nós não vermos a humanidade tão boa quanto está agora. Porque até então, o quê? 2, 3 séculos atrás, o que nós estávamos fazendo? Não precisa muito, né? Para a gente, nem isso. Coloca aí 1 século atrás, né? Então, a humanidade está progredindo, o nosso planeta está melhorando. Só que Allan Kardec vai nos mostrar qual que é a característica desta antiga, né, desta velha geração e dessa nova que está vindo. O que está acontecendo? Como é que vai ser feita essa mudança? Então, hoje a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre isso. Se ligar aqui, a gente continua, né? Não está passando ali, mas a gente muda por aqui, não tem problema. Se não passar, a gente fala assim mesmo, né? Não está passando, não tem problema. Fecha e abre, ok. Então, muito bem. Enquanto eu vou fechando e abrindo aqui com a minha mão direita, porque eu sou canhota, só um minutinho, tá? Vamos fechando, fechando. Só não pode fechar a mente e o coração, tá, gente? O resto a gente vai fechando. O duro vai ser agora eu achar, né? Onde é que eu coloquei esse negócio aqui? Espera aí. Alguém pode vir aqui? Never mind, já achei. Alguém? Não falei que era encarnado, não é? Vocês espertinhos, né? Muito bem. Vocês viram como eles são rápidos, hein? Então, vamos lá. Aí, pronto. Então, essa palestra foi baseada na Gênese, no último capítulo, nesses livros 2 de Joana de Ângeles, numa mensagem do Jesus e Vida chamada A Grande Transição, e numa outra mensagem do livro Liberta-te do Mal, chamada Crianças de uma Nova Era. E alguns trechos do A Caminho da Luz, onde Emmanuel também fala desse processo da transformação que a gente está passando, e algumas questões do Livro dos Espíritos. Esta palestra ela deveria sair com o título A Criança de uma Nova Era. Esta era a intenção, porque a mensagem de Joana de Ângeles é explicando sobre as crianças de uma nova era. Aí, se nós colocássemos esse título, algumas pessoas poderiam dizer: o que eu vou fazer no centro? Eu não tenho filho, não é?
Eu não sou avó, eu não quero ter filho, eu não lido com criança, não sou mais criança, pior ainda, né? O que a gente se esquece é alguns detalhes. Primeiro que se não somos pais, nós temos alguma forma, nós temos contato com criança. Tem pessoas que não são pais, são professores. E nós esquecemos de um detalhe mais importante ainda. Nós vamos reencarnar. Ou todo mundo discorda? Não, né? Ah, a gente vai voltar a ser criança. Então, nós vamos ver o que Joana de Ângeles fala, claro, dessas crianças que estão chegando agora, mas que daqui não muito tempo será nós. Certo? Então, vamos ver aqui. O grande momento de transição. Allan Kardec, na Gênese, ele deixa claro que são duas gerações. Então, o que a gente vê agora é um misto, né, de pessoas com ideias inatas, de sentimentos benévolos, de caridade instantânea, né, aquela pessoa mais fraterna. É uma coisa inata que a pessoa tem. E, por outro lado, a gente vê completamente o oposto. Por isso que o mundo está, né, do jeito que está. A gente vê um lado de violência, de coisas atrocinantes e de muita grandeza e beleza espiritual. Então, nós estamos agora no momento em que essas duas gerações estão misturadas. Esta é a grande transição. Então, se a gente pensar, bom, quando a gente ouve de regeneração, de mudança, a transição, na verdade, ela é um processo que vai durar por muitos e muitos anos, se não séculos, ou milênios, a gente não sabe. Então, não é assim, um dia Deus decide tirar todo mundo que é ruim da Terra e ficar só espírito bom. Muitas pessoas têm essa mentalidade. Ah, a Terra vai se regenerar, todo mundo vai morrer em catástrofes, né? Todo mundo que é ruim vai morrer, vai ser para outro planeta, vai sair daqui, vai ficar só os bonzinhos, não é? Um futuro vai ser isso, mas essa transição está acontecendo agora e já começou há muitas e muitas décadas, não é? Então, essa nova geração que está chegando, e nós podemos nos incluir nela, né? Porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo no Espiritismo? Qual que é o papel do Espiritismo? É a reforma moral do espírito humano. Então, nós, de alguma forma, não sendo espíritos superiores ou iluminados, mas nós estamos nessa geração de espíritos que, no futuro, vão vir pensando um pouco mais diferente das coisas espirituais. E nós vemos também a lei da destruição, que ela é vista por nós como algo, às vezes, negativo. Mas a lei da destruição, explica Allan Kardec, que também, e Joana de Ângeles vem reforçar isso, que nos traz também crescimento moral e espiritual. Isso é muito fácil a gente ver. Quando a gente vê uma pessoa simplesmente perdeu tudo numa catástrofe, o nosso coração se sensibiliza, não é? Como que há 200 anos atrás a gente poderia passar por cima das pessoas na rua e não iríamos sentir absolutamente nada. Então, tem um motivo pelo qual, além da renovação global, em termos físicos, existe uma reformulação moral do nosso espírito diante dessas destruições, dessas violências que estão acontecendo. Nós chegamos num ponto onde a nossa indignação está sendo despertada para o basta de violência, basta de maldade, não é? Então, nossa humanidade está chegando nesse ponto. Algumas pessoas, é claro, mas é essa transição. E nós começamos a ter uma mudança de valores. As economias dos países mudam, né? Nós começamos a dar valores a outras coisas, o comportamento ético das civilizações vão se modificando, alguns vão se avançando, enquanto países megalópolis, países poderosos começam a desabar, outros emergentes começam a se sustentar e a crescer. Então, isso tudo faz parte dessa grande transição, da globalização, dos países que estão tomando poder agora, dos países que eram tão poderosos e não são tão poderosos economicamente mais. Então, tudo isso está sendo afetado, né? E está trazendo o quê? Novas culturas, novas civilizações. Até, eu estava pensando hoje, gente, até a linguagem. Hoje eu recebi um texto de uma moça, né, 20 anos, ela mandou um texto assim, TYSM. Eu falei, o que é isso? Não é? Sabe o que é isso? Vocês conseguem entender o que é isso? Thank you so much. Como assim? Daqui um tempo,
Até a nossa língua vai mudar. A gente vai voltar para a época dos egípcios, né? Escrever em código. Achei aquilo fascinante. Mas eu, já com 40, demorei. Deve ser isso. Aí veio um insight. Thank you so much. Pois é. Não, aí me veio o insight jovial. Eu falei, deve ser isso, né? Então, até isso vai mudar. A nossa linguagem, a nossa maneira de pensar, a nossa educação, a nossa cultura, isso tudo vai mudando, não é? Essa é a grande transição que já está acontecendo. Aí Allan Kardec vem nos esclarecer o seguinte, nessa emigração, que é a saída desses espíritos e a entrada de outros, né? Enquanto os mundos também vão progredindo, eles vêm nos dizer uma coisa, que para que na Terra, que a Terra seja feliz, né? Ela precisa ser habitada de o quê? De pessoas felizes, de espíritos do bem. Todo mundo concorda? Então, gente, o que está acontecendo agora? O nosso planeta ainda não está em população com todo mundo bom. Todo mundo concorda? Tem uns aqui e ali que já são espíritos mais nobres, missionários, porque Deus não nos desampara, né? Por mais primitivos que nós éramos, veja Jesus. Deus nos envia os seus grandes missionários do amor, da caridade. Mas, para que na Terra nós possamos ser felizes, completamente felizes, um planeta de regeneração, um planeta feliz, é que nós precisamos estar encarnados numa condição em que nós nos dedicamos apenas ao bem. E isso não está acontecendo com todas as pessoas ainda. Por isso que nós estamos num momento de transformação, não é? Então, ele nos deixa claro o seguinte, que chegou-se os tempos, né? Isso está na Gênese, da grande emigração, ou seja, da saída de alguns espíritos que habitam, aqueles que praticam o mal pelo mal. Então, preste atenção nessa frase. Os que não foram tocados pelo sentimento do bem e os quais já não são dignos de estar num planeta transformado serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Se a gente for ler isso ao pé da letra, a gente fala, como é que é? Então, que maravilha! Agora, todo mundo que é mal, o espírito das trevas está sendo jogado para fora desse planeta, né? O que ele está dizendo aqui, né? Que estão saindo. E serão excluídos, que maravilha! Mas olha só o que ele está dizendo. Os espíritos que praticam o mal pelo mal. Então, isso significa que existem outros tipos de maus espíritos, espíritos infelizes, que ainda irão habitar na Terra. E ele vai explicar o seguinte, que alguns espíritos, desses espíritos que estão sendo, né, jogados não, né, excluídos do planeta, quando eles não conseguirem se enquadrarem neste novo formato, nessa nova regeneração, nessa nova transição, esses sim que fazem o mal pelo mal serão que transportados para outros planetas, até que eles possam aprender outras lições de morais, planetas mais primitivos que os nossos. E esse pessoal que está aqui no nosso planeta, ainda ruim, ainda espírito ruim, porque o espírito ele não é criado mal, não é? Nós escolhemos caminhos, então ele também está progredindo. Só que existe uma diferença que Allan Kardec deixa claro. A diferença do espírito que faz o mal pelo mal e aquele espírito que faz o mal, mas ele não é só mais a casca que é mal, mas a essência dele não é tão mal. Ou seja, espíritos que fazem o mal por ignorância, espíritos que fazem o mal por fraqueza, ou seja, aquele cidadão aquele adolescente de 18, 20 anos, que dá aquela louca nele, ele vai no cinema e mata todo mundo, não necessariamente ele é um espírito das trevas que está o quê? Eu vou fazer o mal pelo mal. A pessoa surta. O espírito é frágil, o espírito não contém discernimento. Aí você fala, mas é mal, mas há intenção. Então, Allan Kardec deixa claro que alguns desses espíritos não vão sair da Terra. Eles vão ter uma outra oportunidade de retornar. E adivinha o que vai acontecer? Nós vamos recebê-los. E é isso que está acontecendo.
Então é por isso que nós vemos essa... A gente fala, gente, como é que pode uma pessoa ir lá e fazer esse tipo de coisa? E você olha a pessoa e você fala, nossa, eu nunca imaginava. A pessoa simplesmente sai de si, né? Então, para esses espíritos, está sendo dada uma nova oportunidade. Então, o que acontece? Eles vão para o plano espiritual, os espíritos benévolos tentam esclarecer, tentam mostrar a eles o que eles poderiam ter feito diferente e dizem, olha, uma única oportunidade a mais de vocês retornarem para a Terra para ver se buscam outro caminho, se não, vão ser expelidos. Então, essa transição também está servindo para receber esses espíritos. Então, aí, gente, entra um processo do quê? Isso não vai ser do dia para a noite. Muitas coisas ainda vão acontecer no nosso planeta. Muitas coisas de difícil da gente processar, difícil da gente entender. Mas é necessário que eles também reencarnem conosco, né, para que eles possam progredir. E Allan Kardec, na sua misericórdia tão benevolente, ele diz que até nós podemos auxiliá-los através das nossas preces, né? Esses espíritos para que eles se melhorem, porque ele até diz que não há uma morte perpétua, que entre plano espiritual e plano encarnado é uma fraternidade contínua. Então, nós podemos orar por eles. Então, por isso, quando a gente vê uma notícia aberrante na televisão, a gente precisa, embora indignados, orar por esse espírito que cometeu esses atos, né? Porque, às vezes, nem tanto é de mal por ser mal, é pela ignorância. Aqueles que caem, ele deixa muito claro isso, pela falta do exemplo e pelas circunstâncias onde aquele espírito foi colocado e faliu, esses, sim, é os que realmente vão ter uma outra chance de retornar. Então, a gente tem que começar a discernir o mal do mal, que faz o mal por fazer, e os que fazem o mal pela ignorância, esses que estão vindo pela última vez, tendo uma oportunidade no nosso planeta. Então, basicamente, como é que está o nosso mundo agora, tá? João de Ângeles diz que nós temos espíritos trazidos de regiões infelizes, que são esses que a gente acabou de falar, para nova oportunidade de trabalho e aprendizado. Então, aqui no nosso planeta tem um pouco desses, tá? Um pouco não, né? A maioria. Mas, olha só a coisa boa, também tem espíritos nobres, que conseguiram superar os impedimentos que os atrasaram, chega para promover o bem e a reconstrução da sociedade. Então, é aqueles espíritos que a ficha caiu, não é? Então, eu vou reencarnar, eu compreendo que agora eu preciso de um caminho, aí a pessoa vem com muitas dificuldades, mas muitos deles são nobres já. Eles já estão, o quê? Mais fazendo bem do que qualquer outra coisa, embora ainda tenham a dificuldade. Então, eles ajudam na reconstrução da sociedade. E a melhor notícia é o quê? É que, neste momento, nós também temos missionários do amor e da caridade no nosso planeta. Aí você fala, mas é muito pouco. Não é que é pouco. É que a maioria ainda de nós ainda está em outras categorias. Mas esses espíritos estão na Terra. A gente não precisa muito para ver, né? De outras esferas, para que eles vêm? Para tornar essa fase de lutas que nós estamos passando um pouco mais amena, um pouco mais iluminativa, para nos levar ao avanço, à felicidade. Não é? Então, a gente vê, por exemplo, um espírito não só de Madre Teresa, né, mas outros espíritos até anônimos. Né? Esses dias eu vi uma menina que, aos 18 anos, ela acordou, eu estava vendo na internet, um desses países do Oriente Médio, ela acordou do nada e falou... Acordou com um negócio dentro dela, um sentimento. Ela falou, eu preciso ir para um tal lugar, que era numa vila, perto de um lugar que ela morava. E ela se deparou com 5 crianças. E ela simplesmente ficou tão tocada com aqueles espíritos, e ela saiu de casa com tudo, 18 anos, e foi e adotou essas 5 crianças. 23 anos de idade. Da onde que vem aquela coisa num espírito tão jovem? A pessoa simplesmente fez 8 anos e desperta com uma outra coisa. Não é, são espíritos que estão chegando. A gente vê vários, crianças que têm o desejo de fazer uma construção de saneamento básico numa região. Da onde que vem isso? Então, são esses espíritos nobres que estão chegando, mas são poucos, é bem verdade. Embora, né, a gente não veja eles, mas eles estão conosco. Então,
é a nossa esperança agora, porque essa fase de transição está em todos nós, dentro dos nossos lares. Nós vamos ver mais para frente que nós não sabemos o tipo de espírito que está nos nossos lares. Em qual dessas 3 categorias eles estão. E nós vamos ver a importância disso daqui a pouco. Então, Allan Kardec fala da geração nova. A geração nova, eu vou ter que pôr meu óculos aqui, que está muito claro. A geração nova, ela é a fundação da era do nosso progresso moral. Então, ele diz que essa geração ela tem inteligência e uma razão precoce, a gente vê isso muito, né, em algumas crianças e jovens. É um sentimento inato no bem, e a pessoa já tem aquela crença nas questões espirituais. Então, é aquela criança, aquele jovem, que você não precisa ficar, vamos lá fazer a caridade, vai lá, cumprimenta as pessoas, vai lá, dá um abraço no fulano, fala direito com a pessoa. É aquela criança, aquele jovem, que você fala, nossa, mas parece que já nasceu assim. Não é, é o espírito. Agora, nós não podemos tirar isso ao pé da letra, né? Porque nem todos são os espíritos nobres. Mas Allan Kardec deixa claro que são sinais de adiantamento inferior. Aquelas pessoas que não têm a dificuldade de compreender as coisas espirituais, né? Então, todos esses espíritos é uma geração nova que está o quê? Chegando, né? E nós vamos fazer parte dela. Porque, na verdade, para que vai servir isso que a gente está aprendendo aqui? Não é? Nós já vamos ter essa visão quando nós retornarmos. Então, mas ele deixa muito claro para nós o seguinte, que essa geração não será composta exclusivamente de espíritos apenas superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Então, vejam que não é só espírito de luz que vai dar uma escuridão na Terra, antes fosse, né? Ia ser muito bom. Só que ia ser ruim, porque a gente ia embora, à força, né? Dá uma escuridão geral na Terra e baixa todos os espíritos angelicais. Não, não vão ser todos que vão ser superiores. Alguns já vão ter mais ou menos progredido, mas estão predispostos a continuar a auxiliar no progresso. E é o nosso desejo que nós possamos estar aqui nessas cadeiras, bom, espero fora delas, fazendo alguma coisa em outras encarnações, para estar com essa turma boa aqui, para ter a oportunidade de retornar a este planeta e aprender com eles. Porque se nós não fizermos absolutamente nada e nós estivermos relutantes a essas ideias progressistas, a essas ideias das coisas espirituais, essas ideias do bem, da caridade e etc, etc, nós não vamos ter muito o quê? É como vestir uma roupa fora da ocasião, não é? Então, que não é o nosso caso aqui, isso é para a gente que está lá fora, né? Mas aqui fica, Allan Kardec deixa claro, olha, gente, não vai ser um boom que vai acontecer. Os mentores vão reencarnar tudo ao mesmo tempo, vai ser uma maravilha. Não. Vai ser misturado, não é? Ele deixa muito claro isso. E Joana de Ângeles vem nos explicar que a atualidade espiritual do planeta, nessa fase, caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam missionários do bem e da verdade, do conhecimento, da beleza, da tecnologia, da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo, ao tempo em que outros, ainda aferrados ao mal, se despedem da oportunidade, igualmente renascendo para terem a sua última chance no lar terrestre, que não tem sabido valorizar. É Joana de Ângeles confirmando o que Allan Kardec já disse na Gênese. Então, nós temos aqueles que estão chegando, missionários de todas as áreas, nós temos pessoas que estão o quê? Enraizadas ao mal. E nós temos falando tchau, Terra, porque é a última vez que vão reencarnar por muito tempo neste planeta, vão reencarnar em planetas mais primitivos, e tem outros que estão renascendo como uma última oportunidade de estarem na Terra. E nós precisamos refletir se não somos nós. Né? Porque há 2017 anos, 2018, ainda estou em 2017, que coisa, né? 2018 anos... Jesus tem chamado a gente. Olha,
É a oportunidade, é a oportunidade. E agora, nessa época de transição, nós vamos ter que começar a cair a ficha do que está acontecendo neste planeta em que nós vamos reencarnar. Porque não podemos ter a ilusão, desculpe se alguém vai, mas não podemos ter a ilusão de que iremos sair daqui para melhor e reencarnarmos num planeta celeste. Não é? Então, nós vamos retornar à Terra ou planetas do mesmo patamar evolutivo por muitas e muitas vezes ainda. Não é? Então, vamos ver em qual que a gente se enquadra aqui. Aí, eu gostaria de trazer um pouco, depois que a gente falou, né, desses espíritos maravilhosos, quem sai, quem fica, a gente já sabe, e a boa notícia é que a gente talvez volte, não é? E aí fica, qual que é a utilidade da infância? Alguém sabe qual a utilidade da infância? É uma pergunta que Allan Kardec faz, com toda a razão, no Livro dos Espíritos. Porque se eu sou um espírito imortal, com a bagagem que nós já temos todos, por que eu tenho que ser criança de novo? É uma pergunta, né? Hã? Isso sim. Porque na infância, os espíritos falam bem assim, ó, que o encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, nesse período, nós somos mais acessíveis a ideias novas, a moldagem de caracteres daquela coisa que nós viemos, trazemos, aquela, né, situação, aquele caráter que não está muito assim, e nós somos mais moldáveis durante a infância. Os espíritos que reencarnam conosco também, porque seria muito difícil nós termos uma criança no berço, olharmos e falar, Senhor, o meu assassino aqui, o que eu faço agora? Né? Então, primeiro que nós esquecemos o passado, e aquele espírito precisa ter da oportunidade, novamente, de ser amado, de ter o quê? A gente ter acesso para que possa moldar aquele caráter, para que ele possa, mais uma vez, ter uma nova tentativa neste planeta. Aí, os espíritos terminam assim. E é para isso que os pais, né, seja quem for, temos o dever de educá-los. Então, gente, aquela criança que cai no nosso lar de paraquedas, aquela gravidez que, eu não queria, ou aquele enteado que apareceu não sei da onde, e isso não é um acaso. Então, é a nossa responsabilidade se utilizar deste momento com esse espírito. Nós não sabemos quem são essas crianças. Lembramos da primeira parte ali. As 3 categorias. Pode ser um espírito nobre, pode ser um espírito muito infeliz, que precisa do nosso apoio, fora a oportunidade de nós nos renovarmos e de crescermos com ele. E pode ser um espírito missionário. Então você olha aquela criança e fala, não tem nada a ver, é a babá que cuida, é a televisão que cuida, e nós perdendo a oportunidade de auxiliar este espírito a progredir, ao mesmo tempo que nós também evoluímos. Não é? Então, aqui está dizendo o seguinte, Emmanuel vem falar que ainda o lar é a maior escola aos espíritos na Terra. Então, é no lar que a gente vai passar para esses espíritos as bases do caráter. Não é na escola. Porque a escola vai fazer o quê? Vai formar o cidadão. A escola você vai aprender as leis de trânsito, vai aprender, etc., né? A parte intelectual. Mas o caráter se aprende em casa. Tanto é que tem crianças extremamente inteligentes na escola que batem na professora, que xinga, que tem bullying, o caramba 4, não tem? Isso não está aprendendo na escola. Da onde que vem isso? Vem de casa. Você fala, o espírito é assim, é o gênio forte, então nós não vamos fazer nada. Não é? Então, é essa responsabilidade que, durante a infância, nós temos o quê? Que começar a moldar este caráter, auxiliar esse espírito. E se for um espírito mais nobre, muitas vezes nós aprendemos com eles também. Nós aprendemos muito com essas crianças e com esses jovens, né? Acreditem ou não, nem que seja a paciência, né? A resignação, etc, etc. Muito bem. Aqui, para a gente continuar, a missão dos pais, segundo no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que chama Parentesco Corporal e Espiritual. Ela é auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Intelectual é muito fácil. Ainda mais aqui, né? Você não levou para a escola, vem o DCF e te leva para a cadeia, certo? Ou estou errada? Então, você tem que levar a criança para a escola, porque se não fosse assim, capaz que a gente nem levava, né? Porque todo mundo quer dormir mais, quem não quer?
Mas falta lá 2, 3 dias, porque dormiu a mais para ver o que acontece, né? Então tem que levar para a escola. Essa é a parte intelectual. Aí a gente esquece de um detalhezinho aqui, a parte moral do filho. Então, se a gente vai no médico, não tem uma vacina que a gente dá? A criança nasce, a gente fica apavorado, vai pegar doença, tem que vacinar, certo? Paralisia, etc, etc. Por que não? Joana de Ângeles é muito taxativa quando ela diz isso. Por que não a vacina na Joana de Ângeles, não, o Raul Teixeira, no livro sobre a educação, que agora não me lembro, não, Desafios da Educação. Por que a gente não vacina o espírito? Porque isso aqui, a medicina, levar para a escola normal, é uma maravilha. Mas a vacina moral, que todos nós responsáveis por esses espíritos, pelo menos temporariamente, ela é de uma magnitude, porque essa criança vai carregar isso para o resto da vida. Quando este espírito tornar-se adulto, ele não vai se lembrar de quantas álgebras ele aprendeu na escola, mas ele vai se lembrar da mãe que disse: meu filho, quando a coisa apertar, você pensa em Jesus. Quando a coisa apertar, você pensa 2 vezes antes de falar agressivamente. É isso que esse espírito vai aprender. Agora, isso aqui, gente, abrindo parênteses, né, porque não só no nosso centro, mas em todos os centros espíritas, todo lugar que tem a evangelização infantil, isso aqui não é babysitter. Só que também a gente tem que pensar que esses espíritos vão para a nossa casa. E o que a gente faz com eles em casa? É dar a continuidade da educação moral. Então, seu filho chega em casa dizendo que na escola todo mundo ri daquele menino. O que nós fazemos? Nós ensinamos. Nós somos o quê? Auxiliamos ele a não praticar o bullying e a gozação nas escolas. Quem é que faz a criança ser racista? A criança não nasce racista. Certo, gente? Tem algum recém-nascido de 1 ano e fala: eu não gosto disso, não gosto daquilo. A criança ela não nasce racista. Mas, se o espírito tem uma certa tendência à discriminação, porque muitos deles têm, qual que é o nosso papel? Encaminhar. O nosso papel é corrigir. É mostrar para ele onde que estão essas arestas. E isso, a educação moral é que faz na escola. A escola vai mandar bilhete. Está aqui, o seu filho, sua filha fez isso hoje. E a gente faz o quê? Corta só o videogame, corta a televisão e não fala nada. Existe algo ali nesse espírito que precisa ser trabalhado. E isso acontece no centro espírita. Outra coisa muito importante, em todos os centros que desenvolvem essa parte moral da criança, outra coisa muito importante, além do Evangelho no Lar, é nós deixarmos os nossos filhos se frustrarem. E muitas vezes a gente vê o que está acontecendo lá fora por falta de frustração, por falta de desapontamento na vida. A pessoa, ela nasce, ela quer tudo, ela tem tudo, ela não ouve não, e quando se torna adulta, ela ouve não, ela se suicida, ela mata outros, ou ela simplesmente se isola do mundo e entra num vazio existencial. Então, é importante que os nossos filhos se frustrem. Você fala: que horror, não quero nascer seu filho. Desculpem, se nascerem, vão se frustrar, porque a pior coisa, gente, é a gente ficar adulto e não aprender a lidar com a dor. Então, tem mães, tem pais que eu não quero que meu filho me veja chorando. Por que não? As crianças precisam ver a nossa dor. Elas precisam entender que neste mundo existe dor e existe alegria. Porque isso é ilusão. A vida lá fora, quando na fase adulta, não é brincadeira, a gente sabe disso. Por que esconder a dor das crianças? Não estou dizendo que você vai quebrar o pau com o marido na frente das crianças. Não é isso, gente, por favor. O que eu estou dizendo é: você está triste? A criança pergunta: mamãe, você está triste? Estou. Que aconteceu isso. Não vai falar se foi uma coisa muito difícil, mas uma pessoa falou muito grosseira comigo, eu fiquei triste. Precisa falar para as crianças o que está acontecendo, principalmente quando começa a entender, né? Isso é educação moral. É prece. Falar de Jesus. A gente tem vergonha de falar de Jesus. Né? Então, a gente vai ver como é que a gente vai contribuir para essa transformação. Aí, isso é Joana de Ângeles falando para nós, tá? Os pais não são construtores da vida, porém os médiuns dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada.
Queridos amigos, a gente não sabe quem está no nosso teto. Nós não sabemos se se nós somos instrumentos de oportunidade para os espíritos decaídos que estão em busca de uma oportunidade de voltarem à Terra, ou se nós somos veículos para quem? Para os embaixadores da verdade descerem no mundo. Aí a gente vê a criança e não faz nada. Aí você fala, e desencarna, nossa, meu filho era para fazer isso e aquilo, e nós não fizemos nada. Não é? Seja do lado infeliz, um espírito mais endurecido, como um espírito mais missionário. Porque os espíritos missionários, gente, eles não saem do berço e falam, vou fazer acontecer. Precisa de o quê? De um caráter. Allan Kardec foi educado por Pestalozzi. Aí você fala, Allan Kardec, tá, e daí? Né? Então, é a base. Nós não sabemos quem está no nosso teto. Nós não temos essa condição de perceber. Então, é trazer para o centro espírita, gente. Nós arrumamos tempo para tudo. Um dia que a criança vai dormir um pouco mais tarde, não vai morrer. Porque no dia que ela começar a ir para a nossa baladinha do sábado à noite, certo? Aí não vai ter problema de dormir tarde, e ela vai talvez precisar de se lembrar do que aconteceu aqui nessa salinha. Não é? Então vamos pensar nisso. Quem está no nosso teto nós não sabemos. Ou as crianças que nós convivemos, somos professores, somos educadores, somos médicos, terapeutas, o que for, nós não sabemos e sempre há oportunidade de auxiliar essa geração, né, que está chegando. Mas a grande pergunta, gente, quem que é os seres da nova era? Todo mundo falou as crianças, né? As crianças. Tá, as crianças de agora, certo? Crianças e jovens de agora, será? Ainda não. Nós somos os seres da transição, por enquanto. Os da nova era vão ser aqueles que não têm mais maldade, que vai chegar já botando para quebrar no bem. Vai ser aquela criança que vai olhar para você e vai dizer assim, você vai dizer, meu filho, o que você quer de Natal? Ah, mãe, eu queria $1.000, mas para quê? Que absurdo, eu queria $1.000 para entregar para aquela creche. Vai ser esse tipo de espírito, não é? Que não é agora, é um momento de transição, mas nós já vemos crianças dizendo, meu filho, o que você quer de Natal? Eu gostaria de $100, para quê? Bom, $100 eu compro um presente para você, e se tiver o troco, eu quero dar para outro que está sem dinheiro para comprar nada. Essas crianças já estão por aí, certo? Já existem crianças que você leva numa loja para comprar o que for, e você diz, meu filho, minha filha, pega o que você quiser. Mãe, eu não preciso de nada, eu já tenho muita coisa. Essas crianças já estão por aí. Parece um absurdo, né? Mas elas já estão. Então, estão chegando devagarzinho. Não é? Esse vai ser essa. Agora a gente haja nossa, agora para se encaixar, né? Então, Joana de Ângeles vem nos dizer, para nos consolar, é claro, qual foi a trajetória desses seres que vão retornar. Eles não saíram lá da criação e viraram anjos do dia para a noite, seres celestes e iluminados. Não. Eles passaram pelo primitivismo como nós. Então, gente, é uma jornada que nós temos. Mas os que vão chegar, nós precisamos saber que eles já passaram por tudo isso. Então, não é que os favorecidos que vão sair. Não. São espíritos sábios, benevolentes, que já galgaram aí muitas coisas, que vão vir para nos impulsionar ao progresso. E eles vão vir muitos de outras esferas. Desde mais ou menos 1980, 1982, tem uma palestra do Divaldo, onde ele explica que Joana de Ângeles diz que existe quase que uma aproximação de acho que uma constelação, não me lembro, chamada Alcíone, que existe uma atração magnética entre a Terra e essa parte do universo, onde muitos espíritos ali estariam planejando reencarnar na Terra, espíritos muito mais evoluídos que nós. Então, eles estão chegando aos poucos. Se for pensar em 1980, eles estavam se preparando, está o quê? Em 2018, tem alguns por aí já. Não é? Então, alguns, ela diz nessa mensagem específica sobre as crianças, alguns deles, não todos, mas alguns deles, a grande maioria, ela até cita, que tem a deficiência da atenção, e tem o transtorno de atenção e de hiperatividade. Então, você recebe uma criança no lar que tem ADHD, né, que a gente chama aqui, ou ADD, a gente vai no médico, toca remédio, né, porque a escola não aguenta, os pais não aguentam, toca remédio.
Mas a gente esquece de ver o que tem que se trabalhar na moral daquele indivíduo, porque ele pode ser, sim, um espírito que está o quê? Se acoplando àquela nova condição, ele tem um processamento cognitivo muito diferente, e isso as pesquisas científicas já estão quase que comprovando que o ADHD são uma nova forma de processamento cognitivo. Não é que as crianças são retardadas ou que elas não prestam atenção, é uma outra forma de aprender. O cérebro vem ligado de uma outra forma. Então tem uma outra categoria que aí são, sim, espíritos em muito débitos. Que eles estão completamente o quê? Fora, não conseguem, né? Mas tem uma categoria que Joana de Ângeles diz que tem essa condição e que são espíritos extremamente inteligentes, criativos, agora, nem todos moralizados. E aí é que está a questão. Então, se o seu filho é muito inteligente, tem o transtorno ou não tem, aí você fala, menino inteligente, educado. E a moral daquela criança? Porque educação, intelecto é uma coisa. E como é que está a moral? E o sentimento daquele espírito, né? Então, isso a gente tem que continuar investindo nesse aspecto. E essa transição, essa chegada dessas crianças diferentes, isso já tem há muito tempo, né? Mas agora é um convite aos estudiosos, aos terapeutas do comportamento, da educação, falar, opa, vamos revolucionar esse ensino escolar aqui. Isso aqui está arcaico. Coisas que Pestalozzi já veio fazendo com Allan Kardec. 200 anos quase, agora eles estão chegando. Gente, uma nova forma de pensar. Eu estou aqui nessa escola, vou aprender o quê? Eu vou aprender o ABC, mas para quê? Gente, isso é Allan Kardec. E esses espíritos os que dão trabalho. Porque se você disser assim, senta aí e fica quieto, eles não ficam. Isso Joana de Ângeles que fala. Senta aí e come isso. Eles não comem. Por que eu tenho que comer? Mas se você explicar, olha, come porque é saudável para o seu corpo. Então tá bom. Tem que ter um motivo. Lê esse livro aí agora. Não vou ler. Mas se você disser, olha, você sabe essa pessoa que fez esse livro aqui? Sei que você gosta muito? Sei. Ele, para fazer esse livro, ele lê um pouquinho todo dia. Então tá bom. Eles não fazem coisas inúteis. Então, é esse tipo de aluno que, se nós formos encarnar como professores, vamos ter. Hoje, alguns picados nas salas de aula, mas são muitos que vão chegar, né, com esse tipo de espectro, né? E aí, só para ilustrar, isso aqui só para a gente ficar mais otimista, né? Alguns, assim, que eu pesquisei, tá, gente? Se é verdade ou não é, eu acredito que seja, porque tem muitos lugares. Mas olha só, os problemáticos das escolas. Que coisa, né? Interessante. Não estou falando que eles estão elevados em nível de moralidade, certo, gente? Mas esses são os problemáticos que a sociedade não aceita. Os diferentes. Este menino autista aqui, que provavelmente, coitado, deve sofrer a beça nas escolas, ele simplesmente foi numa exposição de Lego e falou, quer saber? Eu vou montar o Titanic. E ele construiu o Titanic aos 10 anos de idade. Aí você vai me dizer, quem que é essa criatura aqui? Claro que ele é um autista. Não se encaixa nessa sociedade. Não está se encaixando nessa nova máquina. Precisa do quê? Do amor, do carinho dos pais, da compreensão, da estrutura moral para que ele consiga fazer o que ele tem que fazer, né? Esse daqui, então, eu não sei de quantas escolas ele foi expulso. Nem vou dizer, né? Porque tem na biografia, talvez. Esse menino aqui é o melhor nadador do planeta. Ele não conseguia, porque quem tem ADHD não consegue fazer, não, nem todos, né? Mas alguns não conseguem fazer time de competição, jogar em time, é muito difícil. Ele é um nadador, é um esporte o quê? Individual. A energia dele, que as escolas não aguentavam, a mãe canalizou para a natação. E ele é o melhor nadador do mundo. Não é? E aqui tem esse aqui, ó, o dono da JetBlue. Ele deu numa entrevista recentemente, ele disse o seguinte, olha, eu não consigo sentar para ler um livro chato. Porque todo mundo tem que ler livro, né? Chato, então, artigo para ser o intelectual. Mas eu faço avião. Eu quero ter ADHD, vocês não querem? Então, gente... É por aí, né? Então, a gente tem que começar a mudar o paradigma do nosso pensamento, de ver quem são essas pessoas ao nosso redor. Não é? Então, é só para ilustrar, para a gente ter um pouco mais de esperança, né? E hoje, com os estudos que a gente já tem, aí eles conseguem mais ou menos perceber pelo tipo, né, de comportamento de Albert Einstein, de Newton, de Michelangelo. Todos eles tinham alguns traits, né?
desse tipo de condição. Então, fica aí, tá? A boa notícia para nós. Bom, não vamos desejar ter ADHD, né, gente? Isso aí é só para ilustrar, para a gente ficar mais in tune, né, com o que está chegando aqui para nós. Então, o Espiritismo e a Nova Era. Bom, qual que é a contribuição? Né? Allan Kardec diz que os homens progressistas, né, ou seja, todos nós que estamos no Espiritismo, que acreditamos, descobrirão nas ideias espíritas uma alavanca e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-los. Então, essa nova geração que está chegando, mais espiritualizada, eles não vão ter muito problema de entender as verdades espirituais. Não é? Como nós agora, né? Muitos de nós já reencarnamos, não temos problema, né, de entender, parece que faz sentido de imediato. Né? Para alguns de nós não, mas para alguns sim. Não cria uma renovação social. A maturidade da humanidade fará necessário. Então, o Espiritismo, gente, não vai transformar a Terra. O que vai acontecer é uma reforma, a maturidade nossa, a maturidade da nossa humanidade, aquela coisa de a gente perceber que já basta para o mal, eu quero sair desse lugar, eu quero me tornar melhor, é isso que o Espiritismo vai nos ajudar. Mas o Espiritismo, as religiões não vão fazer um boom na Terra. É nós que vamos querer nos amadurecer espiritualmente, não é? E vamos se utilizar dessa ferramenta. E também, por seu poder moralizador progressista, ele está apto a secundar essa regeneração, porque ele progride, ele moraliza, ou seja, é a nossa reforma moral do nosso espírito humano, e ele vai estar de lado a lado com a evolução do planeta e com a evolução da ciência, e por aí vai, com esses espíritos que estão chegando. Tanto é que, se a gente for no Livro dos Espíritos, o que a ciência sabe hoje, gente, eu acho que não é nem 20% que está dentro do Livro dos Espíritos ainda. Não foi nem penetrado. Até Bezerra de Menezes fala, já comentei isso com vocês, que para a gente entender o Livro dos Espíritos, nem se lesse 100 vezes ele seria penetrado, porque nós não temos ainda a condição de ver, conceber o que está ali dentro. Né? Então, o Espiritismo vai lado a lado com essa regeneração que a gente vai passar. Então, agora, a gente vê o quê? Um progresso material e intelectual. Que maravilha viver nessa época, gente. Eu acho que é tão bom quanto foi viver na época que Thomas Edison criou a lâmpada, né? Imagina que beleza. Você ficar lá com o lampião, de repente uma lâmpada, que maravilha, que progresso, né? Ou os veículos. E hoje a gente está na era tecnológica. Tudo, a gente quer falar com uma pessoa na China, está ali, segundos, né? Só que o que a gente se esquece é que desde não sei de quando, a gente está se esquecendo dessa parte aqui. E o progresso moral até o momento foi muito pouco. Então, com a chegada do Espiritismo, você vê o quê aí? 200 anos, aí Jesus, Moisés, etc. Mas aí, com o Espiritismo, vem toda essa bagagem. Então, não tem muito tempo, não tem muito progresso moral. Então, há muito ainda que se investir aqui, no nosso lugar, na nossa condição como ser humano reencarnado na Terra. Mas, em termos materiais e intelectuais, está maravilhoso. Só que o ser humano não progride se não tiver o quê? As 3 asas, intelectual, as 2 asas, intelectual e moral. Então, é esse o momento de transição que a Terra está passando. Nós vamos ser o quê? Impulsionados a moralmente também progredir, né? E Allan Kardec pergunta, na questão 799, como é que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? O que vocês acham? Ninguém, gente? Não? Bom, é muito simples a resposta. Destruindo o materialismo. E isso, gente, tem que tomar cuidado quando a gente lê, porque não é assim... então não posso querer nada material, não posso querer ser rico, não posso querer ter minha casa bonita. Não é isso que ele está dizendo. É o foco. A gente foca apenas no materialismo. Vai haver uma renovação do nosso pensamento, do nosso sentimento para as coisas espirituais, para desenvolvimento moral. É essa a tarefa do Espiritismo. Não é eliminar a matéria por completo, é eliminar o materialismo, ou seja, o foco apenas em coisas que não vão nos acrescentar no espírito. Então, eles deixam claro, é assim que ele vai contribuir para o progresso. Não vai vir eliminar a riqueza, todo mundo larga tudo e vai para a rua fazer caridade. Não é isso. Mas é o quê? É o materialismo. Hoje, se nós vivemos em função das coisas materiais, vai chegar um dia que vamos viver em função dos trabalhos espirituais muito mais do que o ganho material. Tá? É essa a proposta.
Então, continuando aqui. Acho que agora foi, né, gente? Não gostou aqui do progresso. Enfim, mas a gente vai no dedo, né? Não vai de um jeito, vai do outro. Bom, aí ele continua. Emmanuel fala assim, ó, numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então, uma renovação espiritual nossa, gente. Vamos aproveitar este momento. O que nós estamos fazendo com o Espiritismo em nossas vidas? É a hora da gente pensar nisso. O que a gente vai fazer no futuro? Aquela pessoa que reencarna e fala, eu não quero saber de informática, eu detesto computador, não quero nem saber. Eu tenho muita piedade dessa pessoa. Sabe por quê, gente? Porque aí você fala, eu tenho 80 anos, não quero saber disso. Você vai reencarnar. E se Deus for misericordioso o bastante, provável que você fique apenas uns 20, 50 anos no plano espiritual. Quando nós chegarmos daqui 20, 50, 100 anos, gente, vai ser na mão, vai ser igual passa as coisas. Puf, não vai ter nem mais computador. E você vai fazer o quê? Vai ficar lá. Então, gente, não é para sair aprendendo tudo, mas tem que ter uma noção do que está acontecendo no mundo. Né? Então, eu conheço pessoas que não querem nem ver e-mail, vê aí para mim. Nem caixa eletrônico. Esses espíritos vão penar, gente. Pode ser bom do que for, mas precisa se atualizar. Porque... todo mundo aqui é tecnológico, mas eu conheço alguns. Meu pai não vai nem no caixa eletrônico. Ele fala que tem que falar com o humano, não sei até quando, né? Espero que ele fique lá no espiritual por um bom tempo, até que eu possa convencê-lo. Anyways, então ele ainda era do humano, né? Daqui a pouco a gente não vai ter nem gente mais. Muito bem. Continuando. Como é que a gente colabora nisso, gente? Tem que ter alguma coisa, né? Ficar só esperando o mundo acabar e mudar não adianta, né? Então, o que a gente vai fazer? O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Só isso. A nossa reforma moral. Joana de Ângeles vem nos dizer que é aquele senso de responsabilidade pessoal. Então, aquela síndrome da transferência não vai existir mais. Eu vejo uma pessoa na rua, eu não vou falar, alguém vai parar e vai ajudar. Eu vou jogar um lixo na rua, ou vejo alguém jogando, ele que jogou, ele que cate. Isso não vai mais existir. Certo? Isso vai ser um senso de responsabilidade moral nossa. Não vai ter o outro, a dor do outro vai nos incomodar ainda mais. É um condicionamento íntimo que nós vamos desenvolver. A nossa mentalidade, é tudo pela mente, ela diz. Mudança de hábito, mudança na forma de pensar, né? Persistência, é claro, mas é a nossa reforma moral. Se eu quero continuar no mesmo marasmo, deixa a vida me levar, como diz na música, é maravilhoso, mas na vida real é complicado. A gente talvez seja levado por esse barco aí e se afoga aí no meio do caminho. Né? Então, como é que a gente vai o quê? Fazer essa reformulação dentro de nós. Isso aí, ela fala assim, de mudanças íntimas, aonde eu não vou ver só eu, né? O egoísmo não vai ter lugar. Vai ser eu e a harmonia do conjunto. O que é bom para mim, eu vou precisar analisar se vai ser bom para todos também. A gente não chegou muito aí nesse estágio. Alguns até dá, aqui e ali, mas nem todo mundo. Então, quando a gente chegar nesse nível, já é uma reformulação moral. Opa, vou fazer isso, deixa eu ver se vai ser bom para todo mundo. Ou se não vai. Vai ser assim que a gente vai começar a pensar, tá? Aí, gente, eu gosto muito dessa foto. Adoro essa foto. Por quê? Primeiro que a gente precisa apresentar Jesus às nossas crianças. A gente precisa apresentar Jesus às nossas crianças, não só às nossas crianças pequenas, a nossa criança espiritual. Certo? Porque a gente vai reencarnar. A gente vai reencarnar. E a bênção disso é que nós todos aqui sentados já vamos reencarnar com uma bagagem espiritual. Né? Com um discernimento da vida diferente, isso é uma bênção. Mas a gente precisa trabalhar essas crianças que estão a apresentar Jesus a elas, não com um Jesus piegas, que vem, Jesus salvou o mundo, morreu na cruz, salvou o mundo. Não é isso. Não é o Jesus piegas, é o Jesus forte, é aquele Jesus, meu filho, na hora da dor, você mentaliza Jesus. Na hora da dor, chama os bons espíritos, lembra do que Jesus disse que ele estaria conosco? É o Jesus forte, não é o Jesus piegas, o Jesus de sofrer, de sangue. É um Jesus onde nós queremos reencarnar como crianças novamente e vamos ver esses super-heróis dizer, eu já tenho o meu. Não é?
Nós já temos o nosso. Nós realmente sabemos quem é o grande salvador das nossas almas. Seja na ficção ou na vida real. Só que esse daqui, ele foi real. Né? Então, a gente precisa fazer essa concepção dessa mentalidade nas nossas crianças, ao mesmo tempo na nossa criança espiritual. De saber que o mundo dos heróis não vai nos dar o que ele nos deixou. Não é? Então, lembra dessa imagem? A imagem é muito forte, né? Para a gente sempre lembra. Emmanuel, para a gente finalizar, ele diz na Caminho da Luz o seguinte, isso ele fala no livro, tá, gente? Em nome deles mesmo. Trabalharemos com amor. Imagina Emmanuel falando isso para nós, tá? Na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, veja a nossa mensagem de consolo, a nossa mensagem de que ainda falta muito, mas esse processo já começou. Que Deus esteja conosco, que nós possamos ir para os nossos lares refletindo em como nós podemos contribuir para essa grande transição de luz que estamos enfrentando. Obrigada.